as interpretações clássicas da Assembleia. Pastor, e se eu ouvir outra coisa aqui na igreja? Ouça, respeita, porque todo mundo tem o direito de interpretar a Bíblia, mas não é a posição da igreja. A posição da nossa igreja é: nós somos pré-tribulacionistas. Quando o iníquo for revelado, e antes de tomar posse e começar a grande tribulação, a igreja será arrebatada para encontrar com Jesus nos ares. A graça e a paz do Senhor Jesus. Quem tiver um exemplar da Bíblia Sagrada, por gentileza, abra na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 22, 23 e depois 26. Romanos 8, 22, 23 e 26. Assim está escrito: porque sabemos que toda a criação geme, toda a criação geme, e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, ou seja, não só a criação, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tome assento glorificando a Deus, exaltando ao Senhor, engrandecendo o nome do Altíssimo. Você já ouviu falar sobre o relógio de Deus concernente à escatologia? Em que período desse relógio nós estamos? O relógio de Deus. O texto que ora lemos nos fala de 3 gemidos, embora a Bíblia também fale de outros gemidos durante toda a Bíblia, de choros, em especial para Israel, para Judá. Mas aqui nós observamos que Paulo fala do gemido da criação, ou seja, de todos os seres humanos, todos os seres vivos. Aleluia, glórias a Deus. O gemido de toda a criação. E a Bíblia diz que eles gemem como se tivessem com dores de parto. Ou seja, as contrações vão aumentando, ampliando, à medida que a história humana vai se afunilando para o fim. Então esses gemidos da criação de toda a humanidade, eles, na semelhança das dores do parto, vão se ampliando, aumentando até o fim. E por que
a criação geme? Paulo explica em outro contexto, em outros textos, dizendo porque eles não sabem exatamente o que está acontecendo, o que vai acontecer, andam sem esperança no porvir, acham que a humanidade é semelhante às demais criaturas de Deus, que não tem vida eterna. Então eles não têm esperança. Por isso que eles gemem, por uma falta de perspectiva. Mas a Bíblia diz que não só a criatura, não só os demais seres humanos, mas nós também, igreja de Cristo, que temos as primícias do Espírito, nós também gememos. Só que interessante que Paulo fala que nós gememos em nós mesmos. É um gemido mais individual do que coletivo. Porém, este individual não se isola, por isso que ele usa nós, mas o nós no sentido de um choro, um gemido intrínseco, no interior da nossa alma. E por que nós choramos? Olha, se a humanidade não tem esperança e geme por falta da esperança, nós gememos também por causa da esperança. Eles não têm, mas nós temos. Então, geme aqueles que não têm esperança e geme aqueles que têm esperança, que é o nosso caso. Então nós gememos porque aguardamos a vinda de Cristo para a completa redenção do nosso corpo. Interessante que até o Espírito Santo geme. Você já se perguntou por que é que o Espírito Santo geme? O texto deixa claro, mas nesta noite nós iremos compreender um pouco mais ainda. O texto diz aqui que o Espírito geme por causa das nossas fraquezas, dos nossos erros, para nós não nos perdermos. O Espírito geme porque nós não sabemos nem o que queremos. Por isso que o texto diz, olha, porque nós não sabemos o que pedir a Deus. Ou seja, se nós não sabemos o que pedir, é porque nós não sabemos o que queremos. E porque somos fracos e Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza através da intercessão do Espírito Santo, com gemidos tão fortes que não podem ser expressos pela compreensão humana. Aleluia, glórias a Deus. É interessante nós observarmos, reitero, que na questão escatológica existem muitos estudos acerca do relógio de Deus, para saber o tempo que nós estamos vivendo. Afinal, Deus estabeleceu tempos. Afinal, podemos e devemos interpretar esses tempos. Podemos determinar esses tempos. São perguntas que carecem de respostas. A primeira delas, sim, Deus estabeleceu tempos. E nós assembleianos estudamos esses tempos. Nós temos um estudo escatológico, conhecido como dispensações, que analisamos toda a história da humanidade numa perspectiva do trabalhar de Deus com o ser humano.
em cada um desses períodos, provando o ser humano, percebendo a queda do ser humano em todos eles, e o resgate de Deus, como providência divina, porque afinal de contas, em nossas fraquezas, o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis. Então sim, Deus estabeleceu tempos. De forma bem rápida, numa parte de Atos 17, 26, diz que tempos foram previamente estabelecidos. A segunda pergunta, aleluia, nós iremos responder mais categoricamente daqui a pouco. Mas observe, por exemplo, que Deus estabeleceu o tempo para o nascimento de Cristo. Em Gálatas 4:4 diz: vindo porém a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho. Então, quando chegou no período pleno que Deus havia estabelecido, Deus enviou seu Filho. Nós percebemos também que Deus estabeleceu um tempo para iniciar o ministério de Jesus Cristo. Aleluia, aos 30 anos de idade aproximadamente. Em Marcos 1,15, Jesus mesmo disse assim, depois da tentação do deserto, depois de ter vencido o maligno, ele vem para os discípulos e começa a dizer, e para as pessoas, o tempo está cumprido, ou seja, chegou o período, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A Bíblia nos diz também que Deus estabeleceu um tempo para a morte de Cristo. Em Romanos 5,6 diz assim: porque Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Ou seja, havia um tempo, e neste tempo, o tempo de Cristo, ele morreu por nós ímpios. Aleluia, glórias a Deus. E Deus também estabeleceu um tempo para a volta de Cristo. Deus também estabeleceu um tempo para a volta de Cristo. Porém, aleluia, semelhante aos tempos anteriores, nós não sabemos. Ninguém sabia o tempo do nascimento de Cristo. É por isso que Israel está perdido até hoje. Mesmo diante de tantas profecias, ninguém sabia o tempo. Ninguém sabia o tempo também da morte de Cristo. Mesmo Cristo tendo informado aos discípulos que era necessário ir a Jerusalém, eles ficaram perplexos, não entenderam bem que ele iria padecer, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Mas eles não entenderam muito bem, não compreenderam a profecia. E assim como a vinda de Cristo, em Mateus 24:42, fica claro dizendo, portanto, vigiem, 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 porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Porque se nós soubéssemos o tempo, era simples, como alguns mundanos comentam, né? Ia cair na farra e um dia antes, ou um ano antes da vinda de Cristo, voltava para Cristo. Não existe essa perspectiva do ser humano saber. Exatamente por uma estratégia divina, desse dia, dessa hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Somente o Pai, somente o Pai, aleluia, aleluia, glórias a Deus. Agora, existem muitas prospecções, e é natural, porque Jesus falou que nós deveríamos olhar o tempo, os acontecimentos, e aí previsões são feitas, e é comum, é natural.
Alguns chegam até determinar datas. Não foi o primeiro, nem o segundo, muitos pela história. Até hoje ninguém acertou. Mas que mal tem em ficar fazendo cálculos, contas, calculando as 70 semanas e etc, etc. Cálculo aqui, cálculo acolá. Eu não vejo problema nenhum nisso. Até informar que acha que vai ser daqui 1 ano, 2 anos, ou amanhã. Eu não vejo problema nenhum, pelo menos está preocupado ou preocupada com a vinda de Cristo. Porém, querido, querida, eu não falo mais do que a Bíblia fala. Se a Bíblia diz que ninguém sabe, então eu não quero saber. Eu quero olhar os sinais. A única coisa que eu tenho certeza é que os sinais estão se cumprindo. E pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 1 ano, pode ser daqui a 2 anos, pode ser daqui a 5 anos, porque os sinais estão se cumprindo. Aleluia. É como Paulo diz: filhinhos, já é a última hora. João, né? João, não é Paulo. João, filhinhos, já é a última hora. Mas ele achava que a última hora era nos dias dele. Paulo também, quando fala do arrebatamento, diz: nós os que ficarmos vivos, porque ele achava que ele ia alcançar o arrebatamento ainda vivo. Mas do dia e da hora ninguém sabe senão Deus. Mas podemos sim inferir, calcular, até falar o que nós cremos. Não há problema, eu não vejo problema nisso. Tem muito prognóstico, muita profecia nos dias de hoje, achando que não dura mais 20 anos. Alguns antecipam, não dura mais 10. Olha, querido, se Paulo já acreditava que ia ser na geração dele, não foi. Mas nós temos tudo para acreditar que vai ser na nossa geração. Eu não estou determinando o tempo, mas eu acho que vai ser na nossa geração. Eu sou desses também que acredita que nós estamos vivendo a última hora. Glórias a Deus. Agora, se há alguma incompreensão quanto ao tempo, porque a Bíblia não deixa claro, mas alguns sinais da vinda de Jesus Cristo têm interpretações comuns pela igreja mundo afora. Por exemplo, todos os cristãos acreditam que Jesus voltará pessoalmente. Não é uma figura de linguagem. Ele virá pessoalmente. Não é apenas algo espiritual, não. Ele virá pessoalmente. Todos acreditam assim. Todos acreditam também que ele voltará baseado na palavra, no que está escrito, e não em profecia ou interpretação. Todos acreditam também que tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento tem mais que o dobro das citações proféticas acerca da sua segunda vinda do que da primeira. Se nós encontramos mais de 400 profecias veterotestamentárias que falavam que o Messias viria, nós encontramos em toda a Bíblia mais de 800 profecias acerca da sua segunda vinda. Aleluia. Então todos concordam. E aleluia. Só que alguns sinais existem pequenas interpretações distintas. Ou seja, a igreja acredita nos sinais que estão acontecendo, mas tem algumas pequenas interpretações. E aí algumas pessoas falam assim: por que a igreja A
interpreta desse jeito, por que a igreja B interpreta de outro jeito, porque na própria igreja um irmão interpreta de um jeito e interpreta de outro jeito, porque nós somos seres humanos. E são revelações proféticas que o Espírito Santo vai soltando aos poucos para a igreja. Aleluia. Por exemplo, grande tribulação e arrebatamento. Grande tribulação e arrebatamento. Praticamente todos os cristãos de todas as igrejas acreditam que haverá uma grande tribulação. E acreditam que haverá o arrebatamento. É comum, é consenso. Porém distinguem sobre o tempo e a ordem. Por exemplo, tem os pré-tribulacionistas, que acreditam que a igreja será arrebatada antes de começar a grande tribulação. Tem também os pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja só será arrebatada depois da grande tribulação, ou seja, a igreja será provada sofrendo aqui na terra. E tem também os mesotribulacionistas, que acreditam que a igreja será provada nos 3 primeiros anos e meio da tribulação, e no meio da tribulação será arrebatada. Oficialmente nós assembleianos, porque a nossa igreja, aleluia, guarda as interpretações clássicas da assembleia. Pastor, e se eu ouvir outra coisa aqui na igreja? Ouça, respeita, porque todo mundo tem o direito de interpretar a Bíblia, mas não é a posição da igreja. A posição da nossa igreja é: nós somos pré-tribulacionistas. Quando o iníquo for revelado, e antes de tomar posse e começar a grande tribulação, a igreja será arrebatada para encontrar com Jesus nos ares. E nós estaremos lá vivendo esse período de 7 anos proféticos, porque um ano profético para Deus pode ser como 1000 anos ou um dia como 1000 anos. É ano profético. Pode ser literal ou pode ser milhões ou milhares de anos. Porém, nós estaremos vivendo esse período da tribulação lá na glória, participando da santa ceia, das bodas do Cordeiro. Enquanto a igreja festeja no céu, a terra vive seus momentos turbulentos aqui da história. É o que nós acreditamos. Porém, se Deus resolver que a gente tem que ficar a metade do tempo, nós ficaremos. Mas não cremos nisso. Respeitamos, mas não cremos nisso. E se Deus resolver que a igreja vai passar a tribulação inteira e só vai ser arrebatada depois, nós temos que ficar também. Porém, nós cremos que iremos antes de começar a grande tribulação. Aleluia. E o milênio? Todas as igrejas, todos os crentes também creem no milênio. Esse período de 1000 anos. Mas também há pequenas diferenças na interpretação, que no meu ponto de vista não muda em nada. Porque interpretando o homem do jeito A, do jeito B ou do jeito C, quem vai bater o martelo é Deus. Quem vai bater o martelo é Deus. Então tem também o pré-milenismo histórico, que aqueles que acreditam, aleluia, que a segunda vinda de Cristo acontecerá em um único evento, após a tribulação. Em um único evento.
ou seja, não em 2 eventos. Então, em um único evento acontece a tribulação e começa o milênio. Já nós que somos dispensacionalistas, entendemos que primeiro ocorrerá o arrebatamento da igreja, e depois o período da grande tribulação, e depois o milênio. Observe bem, aleluia, que nós compreendemos em uma lógica bíblica muito forte. Centenas de versículos, mas hoje não é tempo suficiente. Estávamos detalhando todo esse estudo nas terças, mas agora nós teremos curso de teologia, traremos alguns deles durante a ceia. Então compreenda o que é que nós acreditamos. Nós acreditamos, aleluia, não naquele movimento que a igreja sobe transformada e desce na mesma hora para o milênio. Não. Isso é o que o pré-milenismo histórico acredita. Sobe e desce. Nós acreditamos que a igreja sobe, lá vai ter as bodas do Cordeiro, e tudo está acontecendo aqui. Lá vai ter o julgamento de Cristo, que Cristo vai ver quem trabalhou, quem se esforçou, aleluia, e quem vai estar governando junto com Ele. Não é que todo mundo vai governar, todo mundo vai descer, porque a Bíblia diz que Cristo virá com todos os seus santos para governar o milênio. Mas quem vai governar é quem recebeu o galardão. Quem recebeu o galardão, que não deixou o trabalho tomar conta, que não deixou o lazer tomar conta, mas que se devotou, se entregou, aleluia, para louvar a Deus, para pregar o evangelho, para viver uma vida aqui sim, junto com a família, que a igreja sempre prega isso. Precisamos trabalhar sim, a igreja sempre prega isso, mas que guardou tempo precioso e com qualidade para servir a Deus. Então este período da grande tribulação coincidirá com o período das bodas do Cordeiro e do galardoamento da igreja. Então Jesus virá, aleluia, não mais como cordeiro, mas sim como leão, não mais como um sofredor, um servo, mas como rei, para governar a terra por 1000 anos. Mas tem ainda o amilenismo, que é um grupo muito pequeno, mas existe. Eu não deveria nem falar, mas vou falar porque existe. Que eles acham que tudo isso é apenas espiritual, não é literal. Então que Jesus não vai governar literalmente a terra, mas é só algo espiritual. Mas nós cremos que Ele virá como rei, o Cordeiro virá como leão para governar literalmente a terra. E a Bíblia dá detalhes. Esse período, ele é literal. Satanás vai ser preso, vai ter tanto acontecimento. Como é que é só espiritual? Muito acontecimento. Muito bem. Mas tem alguns sinais acontecendo nos nossos dias que todas as denominações cristãs acreditam, todas. Observe que nós falamos aqui de pequenos detalhes de interpretação. Voltando aqui ao milênio, que diferença faz para a gente? O importante é que tenha um milênio. O importante é que Jesus Cristo arrebate a igreja. Se é antes ou depois, esses detalhes ficam para os estudiosos. Nós falamos porque a igreja precisa saber, mas o importante é que os acontecimentos vão se concretizar. Aleluia, glórias a Deus. Agora os sinais da vinda de Cristo. Nós podemos destacar pelo menos 3 grupos, podem ter mais, mas destacar os grupos mais importantes de sinais. Os sinais
acerca de Israel, que envolve Israel. É por isso que o mundo está de olho em Israel. Observem bem, quais são as potências maiores? Rússia ou Ucrânia versus Israel e o Hamas, ou a faixa de Gaza. Com certeza, em importância internacional, no sentido político, era para ser os países gigantes da Rússia e da Ucrânia. Mas por que é que quando começou a guerra em Israel, quando sai 10 notícias de Israel, uma tem da Rússia? Porque o relógio de Deus faz com que a humanidade olhe para Israel. Todo acontecimento em Israel é visto de forma diferenciada. E também tem os sinais sobre a natureza, os sinais gerais sobre a humanidade e os sinais sobre a igreja. Rapidamente, para não tomarmos muito tempo, os sinais sobre Israel. Estava previsto que eles não aceitariam Cristo desde o Antigo Testamento, que o Messias viria e eles não aceitariam. E por isso também estava previsto a grande diáspora, porque já havia acontecido outrora, mas a grande diáspora que aconteceu no ano 70 da era cristã, porque Jesus, prestes a morrer, disse que em Jerusalém não ficaria pedra sobre pedra. E no ano 70 a cidade foi destruída e a grande diáspora, ou seja, os judeus foram espalhados pelo mundo e ficaram espalhados por quase 2000 anos sem pátria. E eles voltaram agora no século 20, do ano de 1948, como um dos principais sinais do fim. Aleluia, glórias a Deus. Além disso, nós entendemos que o Armagedon, que é um dos sinais, está todo pronto. O Armagedon é uma planície lá na região, onde Israel será cercado. E nós sabemos que de todos os países em volta de Israel, todos são inimigos políticos e religiosos de Israel. O cenário está pronto dos sinais de Israel. Tem outros também, sobre templo, etc, etc. Mas nós iremos pelos principais. E os sinais da natureza, hein, igreja? Século 20 e século 21. A Bíblia diz de aquecimento global. A Bíblia fala de terremotos. Terremotos no mar, por exemplo, que geraram tsunamis. Os tsunamis foram gerados por terremotos. E a Bíblia diz que haverá muitos terremotos. São tantos os sinais na natureza. A natureza geme. A natureza está anunciando a vinda de Jesus Cristo. Aleluia! E os sinais diversos na humanidade. Vamos destacar as enfermidades. São tantas enfermidades que surgiram no século 20 e 21, nos últimos séculos que estamos vivendo, que elas vão ampliando até virarem surtos. Que surtos é quando tem muitas pessoas que pegam a mesma enfermidade. E elas de surtos vão evoluindo, se tornando endemias, quando aumenta o número e pega pessoas de toda uma região. E de endemias vão evoluindo para epidemias, quando foge de um estado, já pega no outro estado. E de endemias vão evoluindo para pandemias, quando foge de um país e já avança outros países. Agora nós estamos vivendo com uma epidemia. Agora nós estamos vivendo
De que igreja? De dengue. Já está em vários estados do Brasil. Para a pandemia é se alcançar alguns outros países do mundo. Fora outros que nós nem iremos falar nesta noite, porque é um resumão. E os sinais sobre a igreja, que é o que mais nos importa. Porque nós estamos atentos nos sinais lá fora. Nós estamos atentos nos sinais lá fora. Precisamos ficar atentos nos sinais aqui dentro. Aleluia! Nós temos, por exemplo, em Mateus 24, a disseminação de falsos cristos. Você sabe o que a palavra Cristo significa? Ungido, separado, escolhido. É o escolhido de Deus. Agora nós abrimos a televisão dizendo que aquele homem é o ungido, aquela mulher é a ungida, é o profeta A, é o profeta B. Ou seja, sem o povo entender, estão criando idolatria no meio da igreja, fazendo cumprir o que está em Mateus 24. Surgirão falsos ungidos, falsos separados, ou seja, aqueles cheios de poder que querem se comparar a Cristo. E surgirão falsos profetas. Hoje em dia, se você entrar no WhatsApp, você paga uma profecia no Pix. Paga uma profecia no Pix. Irmão, estão brincando com Deus. A igreja, além de olhar lá para fora, precisa olhar aqui para dentro. Aleluia, glórias a Deus. E quantos estão dizendo? Cristo está aqui. Venha para a igreja tal, que Cristo está aqui. Venha para a igreja tal, que o profeta tal, que o separado tal vai estar aqui. Ou seja, está dizendo, Cristo está ali. Aleluia. E quando a Bíblia diz que vocês ouvirem falar que Cristo está ali, que Cristo está acolá, que acordem, que são sinais dos tempos. Aleluia. Porque Cristo não habita em quatro paredes. Cristo não está anexo a uma placa de igreja. Nós aqui não somos a igreja de Cristo. Não, pastor, então eu vou sair. Então saia. Você quer buscar a igreja de Cristo? Saia. Nós somos a igreja que serve a Cristo. Porque a igreja de Cristo não tem nome. A igreja de Cristo não tem nome. A igreja de Cristo não tem lugar. Jesus não fundou a igreja com lugar. Jesus não fundou a igreja com nome. Aleluia, Ele mandou evangelizar em todo canto, em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Então, pastor, eu não entendi errado ter nome, não. Isso aqui é uma organização, uma administração de um grupo de pessoas que servem a Cristo, que se reuniram, fizeram um estatuto, porque assim as leis exigem. Tem um CNPJ, porque assim as leis exigem, que faz prestação de conta, porque assim as leis exigem. Mas não confunda a igreja local com a igreja espiritual. Se igreja local fosse a igreja de Cristo, nenhum aqui se perderia, todos seriam salvos. A igreja de Cristo é toda salva, a igreja local é só a metade. A igreja de Cristo é toda salva, é aquela metade. A igreja local estarão dois reunidos, um será tomado e outro ficará. Compreenda, pelo amor de Deus, que nós precisamos sim se organizar, porque as leis carecem que a igreja, ou exigem que a igreja se organize. Mas a igreja de Cristo, ela é, aleluia, interdenominacional. É a separação dos crentes em todos os lugares. Não importa a placa, não importa o país, não importa a região, importa se crê e serve ao Senhor Jesus Cristo.
Também o aumento do ocultismo, as religiões pagãs. E elas estão influenciando demais a nossa igreja. Precisamos ter cuidado. Precisamos ter cuidado com o que as igrejas hoje estão fazendo. Desde aqueles famosos trilhos de sal que as pessoas têm que ficar andando e etc. Tanto ocultismo, tudo tirado de religiões pagãs. Não vou tomar muito tempo, porque os irmãos já sabem. Aleluia. Quem já ouviu falar de uma das doutrinas mundanas, não é doutrina de igreja, que o evangelho representa, ou um animal representa o evangelho, que é um peixe, que nós estamos vivendo a era de peixes, e a era de peixes está acabando. Quem lembra qual é a outra era para essa ideologia não cristã que está vindo? A era de... Alguém falou, e fala bem alto. A era de Aquários. Ou seja, uma transposição. Vai afastando o cristianismo e colocando no lugar as religiões pagãs. As escolas, as faculdades, os órgãos públicos estão vivendo isso. Tira todo o símbolo cristão e coloca como se fosse cultura, ocultismo, e vai tomando o lugar do cristianismo. Mas a pior de todas é a tal da apostasia, que Paulo descreve na segunda epístola a Timóteo. Nós não iremos ler todos os versículos do 1 ao 5. E o que é apostasia? O apostasia se apresenta de várias formas. Afastar-se da verdade, ou então pregar a inverdade. E agora, como é que nós encontramos isso? Quer ver? A Bíblia traz nas 7 cartas, as 7 cartas do Apocalipse, não só uma revelação para aquelas igrejas da Ásia, mas que servem para a nossa igreja de hoje, e que também traça um perfil histórico da igreja durante todos os séculos. Primeira carta à igreja de Éfeso, que representa a igreja apostólica do primeiro século, a igreja do primeiro amor. Repita comigo: Éfeso, a igreja do primeiro amor, a igreja apostólica. Esmirna representa a igreja perseguida, a igreja dos mártires, que começa no 2º século e vai até o 4º século. Pérgamo representa a igreja que se uniu ao Estado. Nós não sabemos se Constantino se converteu ou converteu a igreja a ele, mas a igreja se uniu ao Estado e vai do 4º ao 6º século. Tiatira representa a igreja da Idade Média, a igreja morna, idólatra, corrupta. Sardes representa a igreja da Reforma, que vai do 16º século ao 18º século, onde a fé foi debatida, foi estudada, com o intento de voltar ao primeiro amor. Muita coisa positiva saiu da Reforma, mas também saiu coisa negativa. Podemos citar uma: a igreja se uniu ao capitalismo. Porque no momento em que a igreja se uniu ao Estado, foi outro erro: a igreja se uniu ao comunismo. Porque a igreja do primeiro amor não era uma igreja capitalista e não era uma igreja comunista, era uma igreja de Cristo.
Era uma igreja de Cristo, não de ideologia humana. Mas quando entrou para o Estado, se tornou uma igreja comunista. As pessoas não podiam comprar e vender como se compra e vende hoje. O lucro era considerado pecado. Todo o dinheiro tinha que ir para Roma ou para a igreja. Eram cobrados absurdos. Até que veio esse período de Sardes, da reforma. E tudo isso foi debatido. A igreja comunista estava errada? Estava. Porque não é esse tipo de comunismo que a Bíblia prega. Porém, substituíram o comunismo pelo capitalismo. E continuou errada. Vem a igreja de Filadélfia, que representa a igreja missionária. Mesmo a igreja cometendo seus erros, mas Deus estende a missão pelo mundo. E não é à toa esta pregação, porque o tema da escola bíblica vai falar sobre evangelismo e missão. Aleluia! Evangelismo e missão. É a igreja de Filadélfia que se mistura com Laodiceia, que vai do século XVIII até o século XX. A gente ainda volta a ela. E por último, a igreja de Laodiceia, que representa o nosso tempo. E todos os estudiosos entendem que nós estamos vivendo o período da igreja apóstata. Eu não entendo como é que todos estão compreendendo e não acordam. Se todos os teólogos falam isso, por que que não acordam? Por que que a igreja não acorda? Está vivendo na apostasia. Agora compreenda, esses dois últimos períodos, que vai do século XVIII até o século XXI, até os dias atuais, aconteceram no século XX em especial duas grandes guerras mundiais. Duas grandes guerras mundiais, de 1914 a 1918. E 21 anos depois, começa a segunda, 1939 a 1945. Essa segunda foi mais letal, com a invenção da bomba nuclear. Uma bomba só destruiu uma cidade inteira, matou milhares de pessoas. Uma bomba só. E aí o mundo ficou apavorado, achando que agora era a vinda de Jesus Cristo mesmo. Olha os sinais de guerras, rumores de guerras, intensificação das guerras, tudo acontecendo no século XX. Mas Deus ainda não chegou, não veio, Jesus ainda não veio. E em 1948, 3 anos após o término da Segunda Guerra Mundial, o povo de Israel retorna à sua nação. O Estado de Israel é restabelecido. Começa então a Guerra Fria, os rumores da guerra. Foi nesse período que a igreja se tornou mais missionária. Porque com a criação, a invenção da bomba nuclear, a igreja compreendeu que a humanidade não conseguiria passar mais por uma terceira guerra. Porque se uma bomba só destrói quase uma cidade inteira de São Paulo, se soltar mais meia dúzia, destrói quase as capitais do Brasil inteiro. Então a igreja compreendeu. E aí começou o grande avivamento da igreja, dizendo: é já a última hora, é já a última hora, é já a última hora. Avivamento na Europa, na Inglaterra, avivamento nos Estados Unidos, e depois o grande avivamento pentecostal no Brasil. Eita!
Eu chego a ficar arrepiado. Aleluia, aquele sobre o grande avivamento na Europa, surgindo da Inglaterra, tomando toda a Europa. O grande avivamento dos Estados Unidos. Vários, o que a gente mais lembra às vezes da Rua Azusa, mas tiveram outros. E o grande avivamento no Brasil, aleluia, na época de 1910, 1911, as duas igrejas principais pentecostais, a Assembleia e a Congregação no Brasil, trazendo os dons do Espírito Santo, aleluia, e avivando o mundo. O Brasil se tornou celeiro do avivamento mundial. Mas aí o que acontece, igreja? O que acontece? Quando houve a derrubada do Muro de Berlim, e alguns anos depois, a dissolução da União Soviética, o movimento começou a arrefecer, a diminuir, porque o comunismo foi vencido, ficou somente o capitalismo, e a igreja que se acostumou com o dinheiro, parecendo a igreja da Idade Média, só a diferença era a forma, achou, então Jesus não vai voltar agora. Começou a se acomodar. E aí começaram a surgir todas essas doutrinas que nós estamos acostumados a ver agora. O céu não é mais lá, a esperança não é mais lá, a esperança é aqui na terra. Igreja, compreenda. Nós até ensinamos como administrar questões financeiras, questões de tempo. No último sábado falamos sobre isso. Mas a nossa esperança não está em projetos aqui da terra. Enquanto Jesus não vier, se organize. Organize a sua família, organize o seu tempo, organize o seu dinheiro. É necessário, mas não estabeleça a sua esperança aqui na terra. Porque pode ser hoje, pode ser amanhã, ou como alguns acham, pode ser daqui a 10 anos, 9 anos, não sei. O que eu sei que já é a última hora profética. Filhinho, já é a última hora. E a igreja parou de pregar sobre o arrebatamento, parou de pregar sobre o céu, e passou a pregar só sobre a terra. Ninguém mais acha que vai morrer, acha que Jesus vai curar todo mundo. Não vai, não. Eu já fui curado várias vezes, mas sei que eu vou morrer ou vou ser arrebatado. Mas eu não vou ser curado todas as vezes que eu ficar doente, não. Não se engane. Tem milagres de cura? Tem. Mas ai daqueles que permitem ser enganados pelos falsos cristos e os falsos profetas. A minha vida prosperou, mas não quer dizer que eu vou ficar rico, não. Se Deus quiser, Ele dá, mas prosperou. Então não fique achando que todo crente tem que ser rico, não. Tem que mostrar iate, mostrar casas, carros do ano, todo ano, trocar. Não, pode até acontecer, mas não neste tipo de evangelho mal pregado. Aí agora dá outra revirada no mundo, e o comunismo aparece com força total. Só que agora é o período da igreja apóstata. E a igreja não acordou ainda. Querido, quando nós temos uma revelação, a revelação pode ter 3 origens. Diga comigo, 3 origens. A primeira origem pode ser uma revelação do próprio conhecimento humano. Quando eu estava preparando esta mensagem,
eu tive uma revelação. E aí você vai julgar se foi do meu conhecimento. A segunda hipótese, ela pode ser demoníaca. E enganar a pessoa que recebeu a revelação. E enganar até os escolhidos. E a terceira hipótese é uma revelação de Deus. E eu vou te passar a revelação agora. Embora que eu já venha pregando sobre isso há muito tempo, mas foi uma revelação que Deus me deu no meu coração, ou que a minha mente me deu, ou se você julgar, julgue que foi o demônio que deu. Pastor, não é assim que a Bíblia diz que nós temos que julgar as profecias? Então venha cá. Vamos pegar do período que nós estamos hoje, a igreja apóstata, e observar que a igreja está vivendo todos os 7 períodos em um só. Até aqui você acha, porque os períodos, assim como as dispensações, elas podem se misturar. Até aqui você acha. Agora preste atenção. A igreja hoje, a mesma apóstata, ainda vive Filadélfia, ou seja, ainda faz missão. É por isso que nós vamos estudar sobre missão. Seja missão na tua casa, seja evangelismo na rua, seja internacional, nacional, estadual, não importa, mas faz. E as igrejas maiores mais que a gente. Mesmo apóstata ainda vive Filadélfia, faz missão, ainda discute como o tempo da reforma, como Sardes, o que é o primeiro amor, o que é a salvação, se haverá ou não arrebatamento. Prova esta mensagem, prova. O ano passado nós passamos o ano inteiro falando sobre os céus. Pastor Raimundo trouxe maravilhosas mensagens aqui sobre toda essa questão escatológica. A igreja no mundo está, assim como Lutero, falando sobre todas as questões escatológicas. Mas a igreja também vive Tiatira, que é a igreja da Idade Média, corrupta e idólatra. O que mais você encontra na igreja hoje, no mundo afora, é corrupção e idolatria. Idolatrando falsos cristos, profetas, cantores. Tem época que o pessoal me pergunta o nome de cantor aqui, e eu ouço música de qualquer cantor. Mas eu não sei nome de ninguém, porque o que eu sei, e graças a Deus que eu sei, é o nome de Jesus Cristo. Não que eu sou contra pregador, contra cantor, não é isso. É o fato da idolatria. Tem gente que está agora seguindo até, eu estou seguindo fulano de tal. Que eu saiba, a gente tem que seguir a Cristo. Só pode imitar quem segue Cristo. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Mas o povo na igreja hoje tem até coach, anda seguindo coach. Eu sigo fulano de tal. Igreja idólatra, igreja corrupta. Pastores hoje andando de carros milionários, de jatinhos particulares. Igreja idólatra, igreja corrupta. Mas vamos voltando mais. A igreja também está vivendo o período de Pérgamo. Pérgamo viveu o comunismo, se uniu ao Estado, e a igreja quer se unir ao Estado para viver o capitalismo. Ao invés de perceber que tudo que está acontecendo no mundo é permissão de Deus, a igreja luta contra as dispensações.
A igreja está lutando contra o apocalipse. A igreja está querendo barrar Deus, quer tomar o lugar de Deus, quer governar no lugar de Cristo, quer tomar os lugares dos governos e colocar nas mãos da igreja. E se você não sabe, tem até livros e mais livros falando sobre isso, e uma teologia fortíssima. Mas como a gente aqui, a igreja pequena, não tem voz, não é? Eu venho alertando a igreja há tanto tempo, mas não tem voz. Primeiro nos obrigaram a voltar na esquerda. Falaram. Agora diz que a gente não pode votar mais, tem que votar da direita. E fala. Tudo de acordo com os seus grandes líderes, levando o rebanho perdido, que não está mais com Cristo, mas está neste mundo, amando o mundo e seguindo o mundo. Porque a igreja não é de direita, a igreja não é de esquerda, a igreja não é comunista e a igreja não é capitalista. A igreja é de Cristo. A igreja é de Cristo. Aleluia. E aí a igreja discute tudo isso e não consegue voltar mais à pureza do primeiro amor. Não consegue voltar mais a Éfeso. Não consegue voltar mais a Éfeso. E sabe por que não vai voltar? Porque a igreja está vivendo o período estabelecido por Deus, porque Deus sabia que nesse século presente a igreja estaria apóstata. Coloquemos-nos em pé.